O ambiente é constituído por componentes naturais e antrópicos que atuam num sistema interligado, de forma complexa e dinâmica. A alteração de qualquer elemento ou componente implica as alterações de outros, independente de fronteiras administrativas. Desafios como alteração dos padrões climáticos, a perda da biodiversidade, a degradação dos solos e habitats, a fragmentação das terras, a poluição, entre muitos outros, exigem uma abordagem conjunta e sustentável para sua atenuação e resolução. Por conseguinte, a União Europeia instou os Estados-membros a tomarem medidas decisivas para o desenvolvimento de infraestruturas verdes. Do mesmo modo, a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável inclui, entre os seus 17 objetivos, vários relacionados com infraestruturas verdes. Isto demonstra a necessidade de abordar as dimensões sociais, econômicas e ambientais numa perspectiva holística. O Pacto Ecológico, do qual emanam tanto a Estratégia da Biodiversidade da União Europeia para 2030, como o Regulamento Europeu sobre a Restauração da Natureza, reconhece a reforça do desenvolvimento das infraestruturas verdes como um dos principais instrumentos para alcançar os objetivos ambientais na Europa. Na Península Ibérica, apenas a Espanha desenvolveu até a data essa ferramenta. Em 2021, foi aprovada a Estratégia Nacional da Infraestrutura Verde e Conectividade e Restauração Ecológica. Essa inclui a necessidade de as comunidades autônomas terem suas próprias estratégias de infraestruturas verdes, que devem ser coerentes com a nacional. A Galícia é a primeira região da Península Ibérica a aprovar a sua estratégia de infraestruturas verdes que, juntamente com a estratégia espanhola, são os principais documentos que o projeto Green Cap tomará como referência para orientar os próximos passos na Eurorregião da Galícia e norte de Portugal, complementando outras iniciativas promovidas a partir de Portugal e dando uma resposta integrada às necessidades do território. A infraestrutura verde é uma rede de zonas naturais e seminaturais que presta serviços ecossistêmicos e sociais, conservando simultaneamente a biodiversidade e integrado elemento das zonas terrestres, rurais e urbanas e amarinhas. O seu planeamento e gestões adequados permite também uma maior conectividade entre zonas naturais, bem como o aumento de serviços ecossistêmicos em zonas urbanas e ambientes construídos. As infraestruturas verdes requerem um planeamento espacial e temporal, com uma concessão que promova a criação e a gestão de redes ecológicas coerentes a diferentes escalas territoriais, desde a europeia, nacional, regional ou transfronteiriça até o local. Tudo isso sob uma abordagem única e integrada. Além disso, será essencial integrar as infraestruturas verdes nos instrumentos de ordenamento do território e de planejamento urbano. Há muitos elementos que podem fazer parte da infraestrutura verde, desde áreas protegidas a espaços verdes urbanos, ou a uma sebe numa área cultivada. As estratégias de infraestruturas verdes identificarão esses elementos e a sua função na rede para assegurar um sistema ligado e funcional que garanta a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos no território. Nas cidades, as infraestruturas verdes incluem parques, jardins, ruas arborizadas e cursos de água. Todos esses espaços devem ser corretamente geridos para apoiar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Cada elemento da infraestrutura verde deve ser classificado de acordo com as políticas de gestão e ação que requer, diferenciando entre zonas de conservação, áreas que fornecem funções ecológicas essenciais, tanto para a vida selvagem como para o bem-estar humano, e as zonas de recuperação, aquelas que ainda fornecem funções ecológicas importantes, mas cuja capacidade pode ser melhorada. A chave para a criação dessa rede de elementos verdes de qualidade e interligados será a concessão e implementação de estratégias locais de infraestruturas verdes. Essas estratégias terão 4 fases consecutivas: diagnóstico, identificação de elementos e quadro estratégico, plano de ação. Ao longo de todo esse processo, será necessário o empenhamento político e a participação dos cidadãos, bem como a definição de um sistema de acompanhamento e avaliação que garanta o êxito da aplicação dessas estratégias. Em resumo, uma estratégia de infraestrutura verde é uma ferramenta eficaz que proporciona benefícios ecológicos, econômicos e sociais, incluindo soluções baseadas na natureza, ou seja, abordagens, ações ou processos que utilizam os princípios da natureza para resolver diferentes problemas relacionados com a gestão territorial e urbana.
É importante que a infraestrutura verde seja desenvolvida a todas as escalas, incluindo a nível local, e que seja integrada nas políticas de ordenamento do território. Por este motivo, o projeto Green Cap, liderado pela Junta de Galícia em colaboração com outras entidades da Galícia do Norte de Portugal, procura oferecer às entidades locais as ferramentas necessárias para promover a planificação de infraestruturas verdes, tendo em conta as características ambientais, territoriais e sociais da Eurorregião.